Boa noite, graça e paz, amados irmãos, que a partir desse exato momento passa a nos acompanhar em mais uma transmissão online nessa noite, melhor, fim de tarde, início de noite, deste domingo, dia 11 de abril de 2021. Estamos aqui em mais uma transmissão online para trazer para você um momento de reflexão, trazer para você também um momento de louvor, e junto nós possamos nos conectar, nos concentrar nesse exato momento para adorar ao nosso Deus através de louvor, adorar ao nosso Deus através dos nossos ouvidos, né? Deixando eles assim bem abertos para ouvir a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus entre e transforme a nossa vida e nos edifique, não é verdade? Então, Deus é glorificado quando seus filhos o escutam e o obedecem. Deus é glorificado quando seus filhos o escutam e o obedecem. Então, esse é o momento da gente glorificar a Deus. Mesmo a gente não estando dentro do templo físico, mas isso não nos impede de que a gente glorifique a Deus com as nossas atitudes, com o louvor, com uma reflexão, com a nossa vida devocional que vivemos diariamente, tá certo? Deus, ele deve ser glorificado a todo momento na nossa vida. Independente de horário, independente de local, independente do lugar, enfim, Deus é digno de receber todo louvor, toda adoração, e a Ele seja dada toda a glória, tá bom? Bom, a partir desse exato momento, você passa a se conectar juntamente conosco, e você que está nos assistindo, né, você que está aí participando do grupo da igreja, né, coloca lá o link no grupo da igreja para que os irmãos também possam acessar. Os irmãos aqui da PIB de Timbaúba. Eu também quero dar boas-vindas aos irmãos da Congregação Batista em Jardim de Piranhas, que também nos assistem, e os demais que vão entrando, vão chegando no decorrer dessa transmissão. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua casa. Vamos fazer desse momento o nosso lar, o nosso celular, o seu notebook, vamos fazer desse momento um momento ímpar, um momento que a gente separa e se conecta para louvar e escutar a palavra de Deus e engrandecer o nome dele. Deus que é todo poderoso, justo, fiel, tá certo? E a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, ok? Eu vou fazer uma oração e logo após essa oração eu trago um momento de louvor. Vou convidar a nossa irmã Raíla, que também lá diretamente da casa dela vai estar participando, nos abençoando com os louvores deste fim de tarde, ok? Vou fazer uma oração inicial, orem juntamente comigo. Lembrando que hoje nós vamos dar uma nova série, né? Nós vamos passar para uma nova série. Nós vamos estudar o livro de Atos a partir de agora. A gente saiu de uma série de mensagens de 1 João, 2 João, 3 João, e agora nós vamos estudar um pouco do livro de Atos. Mas um pouco não, muito, né? Vai ser bastante extenso, comprido, mas com certeza será uma bênção para a sua vida, para a minha vida, será uma bênção para toda a nossa amada igreja. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado também pela saúde, seja ela física e espiritual. Obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Estamos aqui, ó Deus, reunidos nesse exato momento, mesmo que não seja um templo físico, mas estamos reunidos numa só fé, numa só visão, aqui na minha casa, os irmãos na casa deles, conectados, escutando a tua palavra, orando juntamente comigo, crendo que o Senhor é o Deus poderoso, que tu és o Deus salvador, que não há outro caminho a não ser por ti. A tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de ti. E é nesse pensamento, e é nessa unidade
que os irmãos nesse exato momento se conectam em casa para adorar o Senhor, crendo que o Senhor é o Deus que tem o caminho certo. Tu és o Deus da salvação. Tu és o Deus que perdoa pecado. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que abre porta. Tu és o Deus, ó Deus, que faz coisas extraordinárias. Tu faz aquilo que é impossível para o homem, mas para o Senhor é possível. Então, que a paz de Deus possa estar conosco nesse momento. Que o Senhor visite cada casa. Que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que nos assiste nesse exato momento. Vai lá no coração, vai lá na mente, vai lá no corpo. Tu conheces cada um. E que o Senhor Deus trabalhe, que o Senhor Deus abençoe essas pessoas que nos acompanham. Que seja um momento maravilhoso, que seja um momento abençoado agora, nós conectados nessa transmissão, para a honra e glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Eu vou aqui convidar a nossa irmã Raíla, tá certo? Para fazer parte do nosso momento de louvor nessa noite já. Noite não, ainda é fim de tarde. Só quero falar noite, mas nós ainda estamos aqui na tarde, né? Finalzinho de tarde. Vou convidar aqui a Raíla para participar e nos abençoar também com um momento de louvor, ok? E os irmãos, certo, estejam atentos aí às nossas programações, todos os domingos, a partir das 5h30 da tarde, e na quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, tá bom? Estamos aqui na quinta-feira, 7 horas da noite, domingo, 5h30 da tarde. As nossas mensagens também estão sendo transmitidas pelo nosso Facebook, e também as mensagens, todas elas estão sendo salvas, estão sendo postadas no nosso canal do YouTube. Para você que tem um YouTube, procura lá e se inscreva também no nosso canal. Estou tentando aqui contato com Raíla, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vamos conseguir. A internet, mais uma vez, ela é improvável, quer dizer. Mas deu certo, Raíla, graças a Deus, Raíla chegou. Graças e paz. Fique à vontade para nos fazer os louvores. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver com o povo de Deus, onde flui o amor. Espírito em verdade, nós te adoramos, te adoramos. Espírito em verdade, te adoramos,
E, Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver com o povo de Deus, onde flui o amor. Sim, Raíla, Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais a vida passa, ai, mais eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já passa cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Amém. amém. Obrigado, Raíla, pelo momento de louvor. Deus te abençoe. Amém. Thaís, irmãos, a participação da nossa irmã Raíla, que esteve participando conosco aqui da nossa programação, para a glória de Deus. E a gente vai estar dando continuidade aqui às nossas atividades, tá certo? Nosso momento de louvor, de reflexão. No momento de louvor já tivemos, né? Nós vamos refletir na palavra de Deus. E aí, pessoal, antes de adentrar na mensagem, no tema dessa noite, nós vamos aqui fazer uma leitura bíblica muito legal. Todas as leituras bíblicas são legais,
mas eu amo muito esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 22. Olha só o que fala no livro de Apocalipse, capítulo 22, já lá no fim da Bíblia, né? É, o último louvor que foi cantado aí por Raíla, né, fala que Deus está no controle, que Deus está no controle. De fato, Ele está no controle, né? Todos os dias. E diz aí que a gente tem que confiar nesse Deus. Se Ele está no controle, se a nossa vida está no controle, se o mundo está no controle de Deus, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos confiar no Senhor. E confiar no Senhor é confiar no poder da sua palavra. É saber que tudo que está escrito aqui na Bíblia vai se cumprir. É entender que há um propósito para tudo. Não é verdade? Então, esse texto da Bíblia, eu quero ler para vocês, Apocalipse, capítulo 22, o versículo é o 17 ao versículo 21, que é os últimos versículos. É o fim que não é o fim, né? Aqui é o fim da Bíblia, mas que a gente sabe que a história vai continuar, né? A gente está aqui lendo Apocalipse 22, a partir do versículo 17, nós vamos ver até o versículo 21, os últimos versículos, a sua última página da Bíblia. O que é que diz lá? Ó? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça da água da vida, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe disser qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus estejam com todos. Isso aqui é o texto do livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 17 até o versículo 21. Os últimos versículos da Bíblia. Os últimos versículos da Bíblia. E aqui há um anseio, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga vem, diga vem. E eu também falo isso: vem, Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Ó vem, Senhor Jesus. O crente, ele deve almejar, né? Ele deve desejar o retorno de Cristo. Ele deve desejar se encontrar com Jesus. Por que nós queremos tanto dizer que o Senhor venha? Por que nós queremos tanto dizer Maranata? Por quê? Porque nós queremos encontrar com o nosso Deus. E isso é algo certo. É algo, assim como 1 mais 1 é 2, todo cristão, o verdadeiro crente, ele se encontrará com Jesus. Ele se encontrará com Jesus. E você está preparado para esse encontro? Como é que anda a sua vida, né? Você está relaxado? Você está aí acomodado? Ou você está todo vapor, está todo gás? Como é que anda a tua vida espiritual? Como é que anda o teu testemunho? Não é verdade? Para quando a gente se encontrar diante de Deus, e aí vamos apresentar as nossas obras, e o que é que a gente fez nesse período que nós estamos aqui de passagem na Terra. É muito bom saber que vamos encontrar com Deus, mas precisamos valorizar todos os dias o tempo que nós passamos aqui na Terra. Valorizar em que sentido? Cumprindo o propósito de Deus. Estamos aqui não por acaso. Estamos aqui porque Deus nos trouxe para cá e tem um propósito na vida de cada ser humano. E você tem cumprido o propósito de Deus aqui na Terra? Você tem feito a vontade dele? Ou você tem pensado apenas nos seus próprios interesses, deixando as coisas de Deus como segundo lugar, terceiro, quarto? Não, nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Rei e diariamente viver uma vida que agrada ao Senhor. Diariamente dizer não para o pecado e sim para Jesus. Diariamente precisamos pedir perdão a Deus.
porque nós somos falhos, somos pecadores, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos confessar as nossas faltas diante de Deus e pedir que Ele nos ajude a vencer o pecado. E Ele nos ajuda. Com certeza Ele nos ajuda. Essa aqui é uma oração que Deus responde, 100% de certeza. Deus responde a oração de um crente quando ele diz: Senhor, me ajuda a vencer as tentações, me ajuda a vencer o pecado, porque eu sou frágil, porque eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu quero andar no teu caminho, eu quero fazer a tua vontade. É claro e evidente que Deus vai responder essa oração. Então, ore nesse sentido. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que possamos ansiar todos os dias pela vinda de Jesus. Que Deus venha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, que pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer segundo, mas enquanto esse momento não chega, eu vou fazendo a minha parte. Eu vou evangelizando, eu vou orando, eu vou tendo uma vida que tem uma conduta de alguém que é luz, de alguém que é sal, de alguém que é diferente, que anda na contramão deste mundo, tá bom? Então que Deus te abençoe com essa pequena reflexão do livro de Apocalipse. Eu vou fazendo mais uma oração e na sequência a gente já retorna aqui com o nosso início, com o nosso primeiro estudo, que é a série do livro de Atos dos Apóstolos. Então, já começamos a nova série de mensagens, Atos dos Apóstolos. Sendo que antes vamos orar. Vamos orar, inclusive, por essa pandemia. Vamos orar porque sabemos que aqui, especificamente na cidade de Timbaúba dos Batistas, estamos vivendo o pior momento da pandemia desde o início. Né? Desde que começou essa questão da pandemia, Timbaúba está vivendo hoje o seu pior momento. E nós, como Igreja Batista em Timbaúba, como irmãos de esperança, de fé, temos que orar, pedir a bênção de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa cidade. E também devemos fazer a nossa parte agindo com prudência, usando a máscara, evitando, né, tá andando direto de um lugar para outro, fazendo muitas visitas, se cuidando na higienização de nossas mãos, nosso corpo, evitando as aglomerações, ou seja, sendo consciente. Você sabia que você glorifica a Deus nisso também? A gente, quando vai falar em glorificar a Deus, em adorar a Deus, a gente tem um costume, a gente tem um hábito de apenas olhar para as coisas assim, ditas espirituais, como um exercício de oração, de jejuar, de cantar um louvor, de meditar a palavra. Todas essas coisas glorificam a Deus, mas ter um comportamento, né, consciente frente a um momento delicado que nós estamos vivendo, também glorifica a Deus. Então nós temos que sermos pessoas conscientes, né? Ajudar, estender a mão e fazer a nossa parte, se cuidando da gente, cuidando do próximo durante essa pandemia, para que esse vírus não chegue à nossa casa, não chegue à nossa vida e cause algum estrago, não é verdade? Então vamos orar por esse contexto que a nossa cidade está vivenciando, que Deus venha nos ajudar, que Deus traga cura, que Deus traga restauração e que a nossa cidade possa se conscientizar da importância do que é, né, a gente se prevenir contra esse vírus, certo? Porque Deus, com certeza, Ele cuida, Deus ele faz milagre, Deus ele cura, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Eu sempre digo, prudência e fé andam juntas. Elas não andam separadas. Prudência e fé, elas andam juntas. Tem que ter uma conjunção, é um conjunto, certo? É uma dupla que não dá para separar. E a gente precisa ter isso em nossa vida. Oremos. Pai, eu quero apresentar, nesse exato momento, a cidade de Timbaúba dos Batistas. Pai, e todo o nosso país, claro, temos vivenciado tempos difíceis com relação a essa pandemia.
tempos difíceis em todos os sentidos, em todas as áreas. E nós clamamos a Ti por misericórdia. Nós clamamos a Ti, ó Deus, por restauração, por cura. Que o Senhor, ó Pai, esteja cada dia mais nos guardando, nos livrando, Senhor, de qualquer enfermidade, de qualquer doença que venha a nos atingir. Ó Pai, nós oramos para que esse número de infectados ele caia drasticamente. Nós oramos para que essa curva de mortes do nosso país ela desça drasticamente. Nós oramos, ó Pai, para que as pessoas também possam ser sábias, ter consciência, cuidarem de si e cuidar do próximo. Nós oramos pelos profissionais de saúde que estão exaustos, que estão cansados de trabalharem. Que o Senhor tenha misericórdia da vida desses profissionais e continue guardando eles e usando eles para salvar mais vidas. Visita, Senhor, aqueles irmãos agora aqui da nossa cidade, de todo o país, que estão enfermos, que estão infectados por esse vírus. Não permita que nada de mal vos aconteça. Que o Senhor traga a cura, a restauração da saúde dessas pessoas. Abençoa, Deus, o trabalhador, aquele que, ó Pai, depende do seu suor para levar o pão para casa e que nesse momento está tendo dificuldades de levantar o teu sustento. Tu és o Deus que provê todas as nossas necessidades. Então, olha, Senhor, para o homem trabalhador, seja urbano, seja rural, que o Senhor não permita que nada vos falte. Abençoa, Deus, os trabalhadores. Abençoa os governantes do nosso país, desde o presidente, aos deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, todos aqueles que têm o poder, ó Pai, de exercer uma função, um cargo público de importância para o nosso país e para a nossa cidade. Que o Senhor dê sabedoria para que eles possam conduzir esse momento com honestidade, com verdade, pensando no bem da população. Porque foi para isso que o Estado foi criado, Deus, para fazer o bem aos cidadãos de bem e para punir aqueles que fazem o mal. E que nós, como igreja, possamos ser a luz, o sal desta terra, levando não palavras negativas, não, ó Pai, agindo como pessoas que não têm fé, mas que possamos levar a esperança, levar amor ao próximo, estender as nossas mãos para ajudar os necessitados, orar pelos líderes das nossas igrejas, orar um pelos outros, para que nós possamos passar por esse momento e assim, ó Pai, o Senhor nos dê a força necessária para caminhar nesses dias tão difíceis que nós estamos vivenciando. Ó Deus, que a tua paz, que o teu amor, que a tua esperança, que a tua graça e misericórdia estejam presentes em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe nesse momento tão delicado, nesse contexto tão difícil que a igreja tem vivenciado aqui no nosso país. Agora vamos partir para a nossa série de mensagens do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia já no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje será uma palavra mais introdutória, claramente não vou me estender muito, vou ser muito objetivo e direto, tá certo? Até porque eu sei que essa questão da transmissão online também é um pouco cansativo para quem está assistindo, a concentração também não é a mesma, então vou tentar aqui ser o mais breve possível, passar informações importantes, um resumo, para a gente trazer uma introdução do livro de Atos para a sua vida, para abençoar a sua vida. E apesar de ser mais uma introdução, nós também vamos tirar lições dessa introdução. O livro de Atos é tão bom, mas tão maravilhoso, que até na introdução a gente aprende muita coisa legal e bacana para aplicar à nossa vida, tá certo? Mas vamos ler aqui só um texto, só um versículo. Livro de Atos, capítulo 1. Lá, Atos, capítulo 1. O versículo é o versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Acesse a sua Bíblia, você aí que está em casa também, pode ser a Bíblia aqui, né, papel, ok? E pode ser também a Bíblia no seu celular, não tem problema. O importante é você ler. Diz assim, ó, Atos capítulo 1, versículo 8.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo, né, ele desceu sobre o seu povo aqui nesse contexto. O Espírito Santo desceu. E a partir daí, os discípulos, os apóstolos, o povo que entregou a vida a Cristo passou a ser testemunha, né? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Testemunha de quem? Testemunha de Jesus. Testemunha daquilo que Deus deixou para que eles cumprissem. Né? Anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, falar de Cristo para aqueles que ainda não têm a Jesus, para os incrédulos. Né? Levar a palavra de Deus para os incrédulos. Começando numa cidade, se espalhando para outra, e se espalha, vai lá e ganha todo mundo. E hoje nós estamos em todo o planeta, né? Todo o planeta Terra, todos os continentes, já existem pessoas evangelizando falando de Jesus. Mas, apesar disso, em pleno século XXI, pode ter certeza, né? Inclusive aqui no Brasil, ali na Amazônia, região norte, existem algumas tribos isoladas que ainda não conhecem a Cristo. A mensagem da Bíblia não chegou lá. Então, eu não vou aqui nem para a África, eu não vou aqui nem falar da divulgação do Evangelho na Europa, na América do Norte, não, América do Sul mesmo, aqui no Brasil, pasme, né? Já existem pesquisas que falam de pessoas aqui no nosso país que nunca ouviram falar de Jesus. E por que Atos será importante, né? O livro de Atos ele se torna importante sobre isso, esse assunto. Vamos lá. Deixa eu falar um pouco logo, uma introdução do livro de Atos. Meus amados irmãos, o livro de Atos ele é tipo uma drobadiça do Novo Testamento, tá certo? Ele fecha os evangelhos e ele abre as epístolas. É uma drobadiça. O livro de Atos ele é uma dobradiça. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. É um livro muito importante. É o primeiro livro da história da igreja cristã. Você sabia? O livro de Atos é o primeiro livro da história da igreja cristã. Se você quer estudar a história da igreja, se você tem curiosidade, todo crente deve ter curiosidade sobre a história da igreja, você tem que ler o livro de Atos, você tem que estudar o livro de Atos. É maravilhoso, é lindo a história da igreja, tá certo? E o livro de Atos, ele vai registrar a caminhada da igreja de Jerusalém até Roma, ok? Então, o livro de Atos ele vai registrar esse crescimento, a igreja saindo de Jerusalém e ganhando outras cidades, chegando até Roma. E esse livro é interessante que ele não tem uma conclusão. Por que o livro de Atos não termina? Eu digo que o livro de Atos ele não tem um fim. Né? A gente tem aqui, quando chegar todos os capítulos, quando chega lá no último, a gente pensa que acabou, mas o livro de Atos não acabou. Por quê? Porque cabe a nós, cabe a mim e cabe a você dar continuidade a essa empreitada de levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Cabe a mim e a você dar continuidade a gente levar o Evangelho até os confins da terra, como também a gente fazer discípulos. Temos que fazer discípulos. E fazer discípulos não é fácil, né? Que é um custo, precisa de tempo, de dedicação. Em outra mensagem eu vou pregar um pouco sobre isso, sobre o preço de se fazer discípulo, certo? Não é fácil. Você pode até fazer crentes aí, mas fazer discípulo, meu irmão, não é para qualquer um, não. Né? Tem que realmente investir nisso. Mas, enfim, o livro de Atos ele não tem fim por causa disso. Porque a continuação do livro de Atos é minha e é sua, na proclamação do Evangelho de Jesus. Por isso que eu digo que é importante a gente estudar Atos, porque a gente conhece a história da igreja e a gente se encontra dentro dessa história dando continuidade ao livro de Atos. Então, Atos é a minha pessoa, Atos é você, é a continuação da proclamação do Evangelho. Será que você tem evangelizado? Será que você tem anunciado a mensagem, a proclamação do Evangelho? Né?
em todos os confins da terra, começa aqui em Timbaúba, certo? Mas começa na sua casa, começa no seu bairro, no seu vizinho, e assim você vai para Samaria, e vai para outra cidade, e vai para outra cidade, e assim vai se espalhando. E a gente vai cada dia mais divulgando, promovendo o Evangelho de Jesus. Vai falar com alegria, porque o Evangelho de Jesus é coisa boa. O Evangelho de Jesus é coisa maravilhosa. Como foi bom ser encontrado por Jesus. Jesus me encontrou, me salvou, me deu a vida eterna. E isso é uma notícia que muito me traz alegria e com certeza traz alegria ao seu coração. Então, uma notícia boa, quando a gente tem uma notícia boa, a gente tem prazer em divulgar, né? Embora hoje a gente sabe que notícia ruim se espalha assim, ó, piscar de olho, né? Hoje, quando é notícia ruim, parece que se espalha mais rápido. Mas aquilo que é bom, a gente tem que divulgar. Aquilo que é maravilhoso, aquela notícia linda, maravilhosa, a gente tem que divulgar e com prazer e com alegria. E é isso que eu falo para as pessoas, né? Que eu estou evangelizando. Eu falo do que Deus fez na minha vida para elas. E assim eu proclamo o evangelho. Eu falo que Jesus é a salvação. E falo isso com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita disposição. E é isso que nós temos que ter quando nós vamos evangelizar. A falar do que Jesus fez por nós. Precisamos falar isso, realmente expressar isso como algo maravilhoso, porque isso é maravilhoso. Não há palavras para resumir, para traduzir a alegria de quem encontrou a Cristo. E você que encontrou a Cristo sabe muito bem isso. Nós não conseguimos traduzir. Mas o que a gente conseguir colocar para fora, a gente vai colocar. Divulgando, proclamando o Evangelho de Jesus. Ei, a história da igreja continua sendo construída. E você é uma pessoa, é uma ferramenta importante nesse processo. Que Deus te salvou. E Deus ele vai te usar para que você dê continuidade à obra de Deus aqui na terra. Estamos aqui de passagem. E nesse período de passagem, como eu falei antes, no texto antes, nós precisamos valorizar isso, proclamando o Evangelho de Jesus. E quando você vai ler Atos, você se sente muito inspirado por isso. É maravilhoso, é gostoso ler Atos, porque Atos me inspira, Atos me motiva a evangelizar, a fazer missões, a cumprir o ID de Jesus e divulgar o nome de Jesus em todos os lugares ali que eu faça parte, que eu esteja presente. Então, é um livro maravilhoso. Outra coisa importante entender sobre o livro de Atos, né? O livro de Atos tem muitos episódios, muitas coisas maravilhosas, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, a convenção de Saulo Tasso, que é o Paulo, né? Paulo que era o maior perseguidor do evangelho. Você sabia disso? Que o apóstolo Paulo, ele que escreveu as epístolas paulinas, né? São vários livros ali maravilhosos, abençoados que a gente tem na Bíblia. O cara que escreveu as epístolas, imagina, ele já foi um perseguidor. Ele perseguia, ele matava os cristãos. E no livro de Atos a gente vai encontrar Deus pegando Paulo, no caso aqui, Saulo de Tarso, né? Antes chamado Saulo de Tarso. E Deus tem um encontro com ele e Paulo, agora ele não vai ser mais perseguidor do cristianismo. Ele agora passa a ser perseguido. Olha que coisa doida o evangelho, né? No bom sentido. Coisa doida que eu estou falando aqui. Né? O cara um dia está perseguindo e no outro dia agora passa a ser perseguido. Já pensou no negócio desse? Isso aí é o que acontece com a vida de Saulo de Tarso, o vulgo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele perseguiu os cristãos, mas ele teve um encontro com Deus e agora ele passou a ser perseguido. Então, a gente vê, inclusive, a caminhada de Paulo no livro de Atos, o quanto ele sofreu para defender o evangelho, o quanto ele perseverou nos momentos de dificuldade, o quanto tinham pessoas que estavam com ele, amigos, irmãos de fé, apoiando, orando, cuidando também dele. É muito maravilhoso ver o que aconteceu com a vida de Paulo e tudo que ele passou. Então, meus amados irmãos, mais da metade dos livros se dedica, inclusive, a narrar as viagens missionárias do apóstolo Paulo e descreve o avanço do cristianismo pelas diversas províncias do Império Romano, ok?
Então, o livro de Atos, ele vai mostrar essas viagens missionárias do apóstolo Paulo, inclusive algumas Bíblias, estou com a minha aqui, mas algumas Bíblias têm até os mapas das viagens missionárias, né? A minha tem, ó. Ó aqui, ó. Não sei se dá para pegar direito aí na câmera de vocês, deixa eu tentar virar aqui, ó. Isso daqui são os mapas, tá certo? Das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tem aqui, ó, a primeira viagem de Paulo, a segunda viagem, a terceira, olha só. Tá certo? Se a sua Bíblia tiver esse recurso, quando você tiver mais tempo aí na sua casa, você vai abrir a sua Bíblia, tá certo? E se tiver os mapas, você vai observar aí as viagens que o apóstolo Paulo fez para proclamar o evangelho de Jesus, tá bom? Muitas Bíblias têm esse recurso. Depois dá uma olhadinha se no seu tem, é interessante, é muito interessante. Então, metade do livro de Atos vai narrar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E embora este livro, meus amados irmãos, seja chamado Atos dos Apóstolos, esse livro ele enfatiza especialmente o ministério de Pedro e Paulo, certo? Esse livro ele vai enfatizar o ministério de Pedro e de Paulo. Pedro é outro homem, né? Outro discípulo que também vai ganhar destaque no decorrer deste livro. Então, a primeira metade do livro destaca o ministério de Pedro. Então, a primeira metade do livro de Atos vai destacar o ministério de Pedro. E a outra metade do livro vai se debruçar sobre o ministério de Paulo. Então, Pedro, ele endereçou seu ministério aos judeus. Pedro, ele endereçou seu ministério aos judeus. Já o apóstolo Paulo, ele se dirigiu para os gentios. Então, Pedro se dirige para os judeus e Paulo se dirige para os gentios, mas ambos num só propósito, proclamar o evangelho de Jesus. Proclamar o evangelho de Jesus. Wilke, quem é o autor do livro de Atos dos Apóstolos? Meus amados irmãos, o autor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho é Lucas. Lucas, inclusive, que é médico e historiador. Assim, a maioria dos estudiosos, né, dos teólogos confirmam, né, acreditam que o autor do livro de Atos é Lucas. E Lucas, volto a repetir, Lucas, ele era médico e historiador. Então, inclusive, a forma que foi narrada, a forma que foi escrito o livro de Atos, realmente faz referências e tudo indica que foi Lucas que escreveu. E nós sabemos muito pouco acerca de Lucas, porque na Bíblia só há 3 citações diretas, né, a Lucas no Novo Testamento. E essas 3 referências nos permitem afirmar essas duas coisas, né, do qual eu já falei, que ele era médico, que ele também era cooperador de Paulo. Então, ele tanto era médico, como também ele era cooperador de Paulo, ou seja, ele era um dos amigos mais fiéis de Paulo. Ele estava com ele na segunda prisão em Roma, inclusive. Lucas estava com Paulo na segunda prisão, lá em Roma. Lá em Roma. Então, eram amigos, juntos, estavam ali, cada um pertinho do outro, né? Certo? E o livro de Atos, ele é escrito, ele é destinado a quem? Né? Para quem é endereçado o livro de Atos? Tanto o Evangelho de Lucas, como o Evangelho de Atos, ou seja, tanto o primeiro como o segundo volume da obra escrita por Lucas, elas foram endereçadas à mesma pessoa, ou seja, a Teófilo, certo? Elas foram endereçadas a uma pessoa chamada Teófilo. Possivelmente, Teófilo era um homem rico. Ele possivelmente era membro da nobreza romana, alguém que ocupava um alto posto do governo romano. E tudo nos faz crer que ele era um homem piedoso, né? Pois o nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. Aquele que ama a Deus. Então, isso foi endereçado a esse homem chamado Teófilo, tá ok? E aí, meus amados irmãos, qual foi o propósito da escrita do livro de Atos? Né? Quais foram os propósitos de Lucas ao remeter essa obra acerca do ministério de Cristo e a ação da igreja para esse nobre romano? Qual foi
os objetivos. Eu pontuei aqui alguns. Por exemplo, um dos objetivos, um dos propósitos foi provar que a igreja cristã era uma religião lícita, que a igreja cristã era uma religião legítima e não era um risco para o Estado, como queriam demonstrar seus críticos. Muitos pensavam, né, que o cristianismo seria algo que vinha ali para tomar o lugar do Estado. Existiam várias teses, vários pensamentos, mas aí o apóstolo Lucas, né, o melhor, discípulo Lucas aqui, ele vai falar que essa questão aqui do propósito do livro de Atos tem a ver com isso, provar que a religião cristã é uma religião lícita, legal e não há risco para o Estado. Precisa o Estado se preocupar com o cristianismo. Outra coisa, ele mostra a conexão entre o ministério terreno e o ministério celestial de Cristo. Afinal de contas, pois mesmo depois de partir, Jesus continuou a fazer e a ensinar a igreja por intermédio do Espírito Santo, usando os apóstolos como instrumento. Aqui em Atos nós temos a seguinte cena, né? Jesus Cristo, ele veio, né? Ele morreu, ele ressuscitou e ele deixou o Espírito Santo, né? Para que pudesse conduzir o seu povo. E também aqui, o objetivo dessa carta, o propósito dessa carta também é oferecer um esboço muito espantoso acerca do crescimento da igreja cristã. Você vai ficar assim, admirado, boca aberta mesmo, quando você vai ver o crescimento da igreja. Né? E quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Sabia que é assim até hoje? Você sabia que na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, o país mais fechado do mundo é a Coreia do Norte. Lá não pode ter igreja cristã, cristianismo. Lá não pode falar de Jesus. Lá você não pode carregar uma Bíblia. Certo? Lá não tem templo. Não tem templo. Não tem templo lá. Os irmãos chegam lá para se reunir. A igreja de Jesus, lá na Coreia do Norte, ela está escondida. Aonde? Nos túneis, no subterrâneo, nos buracos, nas casas. Tudo é feito escondido. A proclamação do evangelho é assim, a proclamação vai acontecendo. Eles estão escondidos para fugir da morte, para fugir da perseguição, mas ao mesmo tempo estão arriscando a sua vida quando fica proclamando, né? Quando vai falar de Jesus para a família, quando vai falar de Jesus para os amigos, as pessoas estão correndo risco de vida. Mas o número de cristãos está crescendo na Coreia do Norte, segundo dados da Igreja Perseguida, do portal Portas Abertas, que é um portal de missões, né, que dá apoio à Igreja Perseguida. Então, o número de cristãos estão crescendo. Na Coreia do Norte, está crescendo também na China, onde há uma forte perseguição. Então, a perseguição, inclusive, é boa porque ela consegue revelar quem de verdade é crente e quem não é. Né? Quem não for crente, pula fora, quando chega a perseguição. Quando chega a dificuldade, quem é crente, pula fora. Mas quem é cristão de verdade, ó, fica firme. Então, nós vemos aqui o evangelho crescendo. Mas Paulo foi perseguido, Paulo foi maltratado. Aconteceu muita coisa. Muita coisa aconteceu aqui no livro de Atos. Mas a igreja crescia em graça e também em números. Meus irmãos, que data foi escrito o livro de Atos? Que data? Nós não podemos definir com exatidão a data em que Atos ele foi escrito, mas nós sabemos, entretanto, que o livro se encerra com a narrativa, com a primeira prisão de Paulo em Roma. E isso aconteceu por volta de 62 anos depois de Cristo. Então, inclusive aqui na minha Bíblia de estudo, né, fala um pouco da data, e tem aqui que o livro de Atos ele foi escrito entre 60 e 62 depois de Cristo. Depois de Cristo. Estou trazendo essas informações aqui, gente, porque hoje a palavra realmente é mais introdutória. Nós estamos começando a nossa série do livro de Atos. É importante fazer uma introdução para você conhecer um pouco do livro, né? Para a gente poder entrar de cabeça no livro. É bom a gente conhecer o propósito do livro, quem foi o autor. Isso é importante. Quando você vai estudar a Bíblia, é importante você estar atento a esses pontos, tá certo? É importante isso. Isso vai abrir a sua mente para outras coisas que você vai ler nos versículos, nos capítulos posterior, a qual nós vamos estar acompanhando diariamente não, tanto nas quinta-feiras como aos domingos. Então, meus amados irmãos, por fim, eu quero destacar aqui três verdades
3 verdades acerca do livro de Atos. E o título da mensagem de hoje é A Mensagem. O título da pregação de hoje é A Mensagem. E a mensagem aqui que eu estou querendo me referir é a mensagem que é a proclamação do Evangelho de Jesus. E quando eu vou ler o livro de Atos, eu vejo essa proclamação, eu vejo essa mensagem sendo divulgada, essa mensagem se espalhando por todo o mundo, até ganhar os confins da terra, né, dando continuidade por mim, por você. E eu quero tirar aqui 3 verdades acerca dessa mensagem. A primeira verdade é falar sobre a importância de sua mensagem, a importância da mensagem. Inclusive, um teólogo chamado John Stott, ele diz que Atos é fundamental por causa dos registros históricos e também por sua inspiração contemporânea. Tá certo? O livro de Atos não coloca no centro do palco os apóstolos, mas o Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem que está sendo divulgada aqui ela é muito importante. Essa mensagem importante não diz respeito a Paulo, não diz respeito a Pedro, não diz respeito às pessoas ali, mas a mensagem ela foca Jesus. A mensagem ela se torna importante no livro de Atos porque é uma mensagem que está centralizada em Jesus. Conta a história de Paulo, conta a história de Pedro, aparecem vários personagens, mas sempre apontando para quem? Apontando para Jesus, para o autor, né, da vida, apontando para Jesus, sempre apontando para Jesus. Então o livro de Atos não coloca no centro do palco os apóstolos, mas sempre aponta para Jesus. Jesus é quem fala, né? Ele é quem faz e quem fala. Os homens de Deus são apenas instrumentos e o agente é o próprio Filho de Deus. O poder que transforma vidas não vem do homem. O poder que transforma vidas não vem de mim, não vem de você, mas vem de Deus. Não vem da terra, vem do céu. Não vem de dentro, mas vem lá de cima. Então, nós vamos ver aqui Paulo e Pedro fazendo coisas extraordinárias com essa mensagem, que é tão importante. E até hoje muitas pessoas fazem coisas maravilhosas com essa mensagem, mas nós temos que entender e se colocar no nosso lugar, certo? O poder para transformar as vidas não vem de mim. O poder de transformar as vidas não vem de você. O poder de transformar as vidas vem de Deus. É Deus, aponta para Deus. Então, quando nós pregamos, quando nós proclamamos o Evangelho de Jesus e as pessoas se convertem, é o poder de Deus. Não é porque foi o Wilke, não é porque foi Raíla, não é porque foi irmão fulano, não é porque foi irmão cicrano. A gente é apenas instrumentos dessa importante mensagem que tem poder de transformar vidas. Tem poder de transformar vidas. Então, esse é o primeiro ponto. A importância de sua mensagem. Quando eu olho para Atos, eu vejo a importância de sua mensagem, colocando Deus como autor principal, o homem que fala, que faz, que transforma, que cura, que cuida, é Jesus Cristo. Essa é a mensagem importante que nós devemos continuar levando, que Deus é o Deus que transforma vidas pelo poder dessa mensagem, pelo poder dessa mensagem, pelo poder dessa mensagem. Aquele que é ruim se torna bom. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que fofoca não vai mais fofocar. Aquele que vivia nas farras agora não vai mais farrear. Aquele que vivia no vício do cigarro, da bebida alcoólica, agora não vai mais fazer. Porque aquele que estava depressivo saiu da depressão. Aquele que estava pensando em se matar, em cometer suicídio, agora ele só pensa em viver, porque o poder da palavra de Deus entrou na sua vida e conseguiu gerar uma transformação que homem nenhum pode fazer a não ser Jesus, o Filho de Deus. Por isso, essa mensagem é importante. Essa mensagem é importante. Quando eu leio Atos, eu vejo a importância da mensagem, a grande responsabilidade da gente pregar o evangelho e levar essa palavra que transforma ao máximo de pessoas possíveis. Ao máximo de pessoas possíveis. Segundo lugar, e penúltimo, estou encerrando, outra verdade importante sobre a mensagem é que existe uma necessidade, existe a necessidade de pregar essa mensagem. Sabemos que ela é boa, sabemos que ela transforma.
existe tanto essa necessidade da gente fazer com que essa mensagem se divulgue de forma urgente. Nós não podemos perder tempo em divulgar essa mensagem. E interessante também que essa mensagem ela faz com que a igreja fique saudável, sabia? Que a mensagem da proclamação do evangelho, a gente prega às pessoas, mas essa mensagem que nos transforma também nos leva a viver um novo padrão de vida. Afinal, nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo. E aí, essa mensagem vai fazer com que a gente tenha uma igreja saudável. Então, existe isso também. A mensagem dessa palavra de Deus, a mensagem da Bíblia, o livro de Atos, vai nos ensinar como a gente ser uma igreja saudável. Nós vivemos num tempo de busca desenfreada pelo valor numérico da igreja, né? As grandes igrejas. Ah, a igreja fulano tem não sei quantos membros, olha o tamanho daquela igreja, olha quantos membros. Meus amados irmãos, muitas pessoas estão se perdendo nessa corrida em busca de números. Muitas pessoas estão se perdendo nessa corrida em busca de números. As pessoas ficam buscando fórmulas, ficam buscando pragmatismo, em vez de recorrer aos princípios emanados no livro de Atos. Então, existe uma necessidade de pregar a palavra de Deus, de pregar o livro de Atos, porque existem muitos crentes, muitos, mas muitos mesmo, buscando coisas assim, totalmente contrárias à palavra de Deus. E a gente precisa recorrer aos princípios. Atos é um livro histórico, mas que traz muitos princípios importantes que a igreja hoje está abandonando. A igreja está abandonando muitos princípios. E eu vou comentar sobre isso, né, no decorrer da série de Atos. Então, hoje, existem muitas pessoas que pregam o que o povo quer ouvir, em vez de pregar o que as pessoas precisam ouvir. Tá certo? Hoje existe muito isso. As pessoas pregam o que o povo quer ouvir, em vez de pregar o que o povo precisa ouvir. E quando eu vou ler Atos, quando eu vou ver a necessidade dessa mensagem, eu vejo que é importante eu pregar aquilo que Deus quer que eu fale. Existem muitas pessoas hoje pregando somente o que o povo quer ouvir. E aí as igrejas ficam lotadas, né? Qual é a igreja que não lota? Só prega prosperidade, né? Prosperidade no sentido financeiro, que Deus ele vai realizar e Deus vai fazer a sua vontade e coloca Deus bem pequenininho e você bem grandão, né? Porque quem manda é você. Deus vai ser engolido por você. Tem igreja, meus amados, que infelizmente está desse jeito, né? Você é essa mãozona aqui grande e Deus é isso aqui, ó. E Deus vai fazer a sua vontade, por quê? Porque você vai pressionar Deus, você vai engolir Deus se Deus não fizer. Igrejas assim lotam, porque prega aquilo que o povo quer ouvir. A gente, meu irmão, tem que estar pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E a palavra de Deus, ela confronta muito a gente, viu? A palavra de Deus, ela confronta muito a gente. Então, uma igreja saudável, ela vai crescer naturalmente. Quando a igreja vive a doutrina apostólica, tá certo? Deus acrescenta essa igreja e diariamente as pessoas vão sendo salvas. Então, há uma necessidade dessa mensagem, né, ser pregada em nossas igrejas, por quê? Porque a igreja se tornará uma igreja saudável, a igreja vai se voltar aos princípios bíblicos. E aí existem muitos princípios maravilhosos aqui no livro de Atos. E para encerrar, meus amados irmãos, também quero falar, ainda dentro desse assunto, de questão de números, né, de muitas igrejas se preocupar com o número de pessoas, eu quero dizer a você que não é errado você ter uma igreja cheia de pessoas. A alegria de qualquer pastor, de qualquer pessoa é ver a igreja lotada, né? Mas que não seja apenas números. Sejam pessoas de fato convertidas, que se arrependeu dos seus pecados e vivem uma nova vida, certo? Só para esclarecer aqui, eu não sou contra a igreja cheia, né? Claro, desde que as pessoas sejam convertidas, certo? E John Stott, teólogo, volto a citar ele, em um de seus livros ele diz que está correto ao dizer que o livro de Atos trata de importantes questões para a igreja contemporânea. O livro de Atos vai falar sobre batismo, batismo do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, vai falar sobre sinais e milagres carismáticos, vai falar da comunhão econômica da primeira comunidade cristã em Jerusalém,
Vai falar da disciplina na igreja, viu? Disciplina. Tem irmão que não gosta, né? Vê até essa palavra disciplina como algo ruim. Nesse período a gente vai ter um tempo para estudar sobre a disciplina, como é que ela é feita da forma correta. O livro de Atos vai falar da diversidade de ministérios, vai falar da convenção cristã, vai falar inclusive até do preconceito racial. Você sabia disso? Que no livro de Atos você vai encontrar passagens que vai falar sobre o preconceito racial, vai falar sobre os princípios missionários, o preço da unidade cristã, as motivações e os métodos na evangelização, o chamado para sofrer por Cristo, a relação entre igreja e Estado e a providência divina. Tudo isso está no livro de Atos. Está no livro de Atos. E agora sim, encerrando de fato e de verdade, ó, vou até fechar a minha Bíblia, diz que o pregador, quando começa a dizer que está no fim, nunca chega o fim da mensagem, né? Já fechei minha Bíblia, já guardei ela, tá certo? Em terceiro e último lugar, existe, portanto, a importância dessa mensagem, existe a necessidade dessa mensagem, existe a urgência dessa mensagem, tá certo? Precisamos, porque essa mensagem se torna urgente? E muitas pessoas estão indo para o inferno, muitas pessoas estão perecendo, muitas pessoas estão se perdendo. E a gente está vendo as pessoas passarem na nossa vida e a gente não evangeliza essas pessoas. Então existe uma urgência. Entenda? Em primeiro lugar, existe a importância de sua mensagem, existe a necessidade de sua mensagem e existe a urgência de sua mensagem. Precisamos proclamar o reino de Deus. Precisamos falar que Jesus vai voltar, que Jesus vem e que as pessoas, né, precisam se converter dos seus maus caminhos para entregarem a vida a Cristo e assim serem transformadas. Claro, alguns não vão querer ouvir, vão fazer chacota, vão te insultar, vão dizer que você é retardado. Na universidade tem muito isso, né? Os universitários sofrem bastante a perseguição religiosa. Eu fui universitário e passei perseguição dentro da faculdade, a gente é tido como idiota, como pessoas assim que, enfim, à margem da sociedade até, pessoas imbecis. A gente escuta um pouquinho de tudo, mas a Bíblia diz que bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados, difamados por causa do meu nome. É sinal que nós estamos no caminho certo. Pregue, não se cale, pregue a palavra de Deus onde você estiver. E assim eu encerro a pregação dessa noite. Vamos ter aí muitos capítulos, todo o livro de Atos para ler e estudar, tanto nas quinta-feira como nos domingos. E você fique conosco, participe, tá certo? Desses estudos, porque vai ser bênção para a vida de cada um de vocês, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui, eu vou orar e encerrar essa palavra, essa mensagem, orando e pedindo a bênção de Deus para a nossa vida, pedindo para que essa semana seja uma semana de paz, abençoada para cada um de nós. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por este dia, por esta palavra, pelo livro de Atos. Um livro que vem confrontar a gente sobre a importância de ser discípulo, sobre a importância de proclamar o Evangelho e de pregar aquilo que o Senhor nos manda pregar. Vivemos hoje tempos difíceis, onde as pessoas só querem ter mensagens que possam massagear o nosso ego, mensagens individualistas, mensagens segundo os interesses. Ó Deus, e nós vemos que a igreja de Atos, a história da igreja, esse período aqui, meu Pai, no qual nós comentamos hoje, a igreja crescia de forma saudável, pregando o verdadeiro evangelho sem se associar com o mundo, sem trazer uma mensagem motivacional que amassageasse o ego das pessoas, mas confrontava as pessoas ao pecado, confrontava as pessoas sobre a real necessidade, a condução humana de se arrepender dos pecados e entregar a vida a Cristo. Então, nós queremos, meu Pai, que o Senhor nos ajude a diariamente a ter coragem, perder a timidez, nos dê ousadia, Senhor, para evangelizar, para orar, para cumprir a Tua vontade em nossa vida, para darmos bom testemunho do que o Senhor fez na nossa vida. Que possamos ser bênção no nosso lar, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, enfim, que possamos ser luz e sal da terra, aonde a gente estiver.
e nos conduza nesses estudos do livro de Atos. Abre a nossa mente para que a gente estude e possa resgatar aquilo que está perdido. Alguns princípios que estão perdidos, que a gente possa resgatá-los e praticá-los para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Deus. Nos dá uma semana abençoada, nos proteja, nos livre de todo mal, nos dê uma noite de descanso e que seja uma semana de paz para mim e para todos os irmãos que nos assistem. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Desejo a todos uma ótima noite. Que Deus abençoe. Próximo encontro, quinta-feira, às 7 horas da noite, com mais uma série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos. Valeu, tchau, tchau.